beleza? Então vamos lá aqui. Essa primeira videoaula aqui que tô gravando aqui pra vocês. Tá tudo muito novo e é mais difícil do que ir pra escola dar aula mesmo. Vamos embora lá. Certo? Vamos continuar aí nossos assuntos. Nós vamos ter aí, certo? O campo elétrico. Aula passada, força elétrica, vamos ver campo elétrico, beleza? Então, o campo elétrico é representado, simbolizado pela letra E, certo? Que é vetor campo elétrico. Essa setinha em cima quer dizer que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, beleza? Então, para a gente começar aqui com o conceito de campo elétrico, né, isso pode ser bem mais bem apresentado se a gente fizermos uma analogia com o campo elétrico, do campo elétrico com o campo gravitacional da Terra. Então aqui a gente tem uma pequena ilustração, aqui tem a massa da Terra M, certo? Nós sabemos que ela cria em torno de si um campo gravitacional G. Então qualquer corpo de massa M próximo da Terra fica sujeito a uma atração gravitacional. Que essa atração gravitacional é determinada como força-peso, que decorre da ação da gravidade sobre a massa M do corpo, beleza? Então tá aqui, todo corpo na superfície da Terra ele vai estar sujeito a uma atração gravitacional, né? Vai ficar sujeito a uma força-peso, né? Se nós calculamos a força-peso pela massa vezes a gravidade, certo? Então, analogicamente, a gente vai ter uma situação análoga no campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga Q, que origina em torno de si um campo elétrico E, então se eu pegar uma carga de prova Q e colocar dentro dessa região, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica F, de atração-repulsão, dependendo do sinal da carga de prova, beleza? Então, tá aí, portanto, certo? Nós vamos ver que existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova que nela colocada estará sob a ação de uma força elétrica de origem elétrica. Essa região vai ser chamada de campo elétrico, certo? Aí, como eu havia falado, vetor campo elétrico, certo? O vetor campo elétrico, ele vai ser o quê? Considerando uma carga Q, né? Considerando que é uma carga Q cria em torno de si um campo elétrico, então se eu colocar num ponto P uma carga de prova Q, um ponto P, dentro dessa região, né, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica. E isso vai ser dado, a gente vai mensurar pela seguinte equação, ó. Campo elétrico é igual a força elétrica que vai ficar sujeita à carga dividido pelo valor da carga, certo? Isso daí vai ser a intensidade do vetor campo elétrico. Por que aqui eu frisei vetor com um asterisco? Porque uma grandeza vetorial ela sempre vai possuir direção e sentido, certo? A direção do vetor campo elétrico ela sempre vai ter a mesma direção da força. Então, se a força está na horizontal, o campo elétrico está na horizontal. Se a força está na vertical, o campo elétrico na vertical e assim sucessivamente. Agora, o sentido do vetor campo elétrico vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do sinal da carga de prova. Então, se eu tenho uma carga de prova positiva, eu sempre vou ter campo elétrico e força com o mesmo sentido. Ó. Carga de prova positiva, campo elétrico e força sempre positivos. Se eu tenho uma carga de prova negativa, eu vou ter campo elétrico e força sempre em sentidos opostos, beleza? Vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, o campo elétrico de uma carga pontiforme, certo? Então considere aí uma carga Q fixa, certo? Q fixa, originando um campo elétrico de tal forma que a carga de prova Q colocada num ponto P a uma determinada distância D, certo? Da carga criadora do campo, ela fica sujeita a uma força, cuja intensidade dessa força a gente pode calcular pela lei de Coulomb, que nós vimos aí, né, no assunto passado, né? Força elétrica é a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, certo? Então, como é que eu vou calcular o campo elétrico nesse ponto P, certo? Vai ser dado pela seguinte equação. Nós vamos pegar a equação do campo elétrico e juntar com a equação da força, com a lei de Coulomb. Tá aqui, ó, campo elétrico é a força dividida pela carga. Quem é que é a força? A força é igual, ó, a constante vezes o quadrado das cargas dividido pelo quadrado da distância.
Então vamos substituir aqui, fazer essa operação de divisão de fração, certo? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai observar que a carga Qzinho vai ser eliminada, então o campo elétrico em qualquer ponto P ao redor da carga geradora, né, ele vai ser calculado pela seguinte equação: campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pelo quadrado da distância, certo? Isso daqui é a intensidade do vetor campo elétrico num ponto P. Agora, como é que a gente vai determinar a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P? Então a direção vai ser a reta que vai unir a carga Q e o ponto P, certo? Essa direção, nesse caso, nesse exemplo aqui, está na horizontal, mas eu poderia estar na vertical, beleza? O sentido do vetor campo elétrico vai depender do sinal da carga que origina o campo, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho uma carga de prova uma carga geradora positiva, eu vou ter, ó, carga de prova positiva, vou ter um campo elétrico de afastamento. Então, ó, campo elétrico de afastamento. Se eu tenho uma carga geradora negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação, certo? Ó, campo elétrico aí de aproximação, certo? Agora vamos voltar bem aqui e vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu enquadro. Ó, campo elétrico. Se a carga de prova for positiva, eu sei que campo elétrico e força tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Bora ver se se aplicou aqui. Ó, carga de prova positiva, certo? Então, campo elétrico e força tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ó. Mesma direção e mesmo sentido, ó. Carga de prova positiva, carga geradora positiva, vai gerar uma força de repulsão. Sinais iguais, ó. Cargas e sinais iguais se repelem. Então, ó, continua obedecendo lá. Carga de prova positiva, carga geradora negativa, vai gerar uma força de aproximação. Então, campo elétrico também aqui, ó, vai ter a mesma direção da força, obedecendo essa definição aqui, certo? Então aqui, ó, e se a carga é negativa, campo elétrico e força tem sentido sempre opostos. Ó, aqui do ladinho, ó. Carga de prova negativa, campo elétrico e força vão ter sempre sentidos opostos, obedecendo sempre as definições de força de atração entre as cargas, ó. Carga negativa positiva, força de aproximação. Carga negativa com negativa, vai ser de afastamento, certo? Mas obedecendo que sempre a força e campo elétrico numa carga negativa vão ter sentidos opostos, certo? Isso aqui tem que memorizar isso aqui, viu, galera? Beleza, vamos lá, pra frente. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu vou ter aí o campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes, certo? Então aqui, ó, eu tenho 3 cargas geradoras, Q1, Q2, Q3, Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 negativa. Todas elas vão exercer um campo elétrico no ponto P, no ponto em comum. Então tá aqui. Carga Q1 positiva, campo elétrico de afastamento, para cá. Carga Q2 negativa, campo elétrico de aproximação. Carga Q3 negativa, campo elétrico de aproximação. Então aqui eu vou ter que determinar nessa situação um campo elétrico resultante, certo? O vetor campo elétrico resultante, o ER, num ponto P, de uma região onde existe várias cargas pontiformes, é dado pela soma vetorial dos vetores que originam por cada carga no ponto P. Então, toda vez que eu tiver mais de uma carga geradora, né, isso exercendo influência em um determinado, em um mesmo ponto, certo? A gente vai ter que determinar o seu vetor resultante. E o seu vetor resultante é dado pelo somatório dos campos elétricos gerados por todas essas cargas. Vamos ver mais à frente aqui nos problemas de aplicação. Então vamos ver aqui nesse primeiro aqui, certo? Nesse primeiro problema de aplicação nós vamos ter o seguinte. Então aqui, ó, eu tenho um campo elétrico, certo? De 6 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Ele apresenta num ponto P qualquer, essa intensidade, certo? Na direção horizontal e sentido para a esquerda. Então eu já te dei a direção e o sentido
desse vetor campo elétrico de 6 vezes 10 a quinta, certo? Determine a direção e o sentido da força elétrica sobre uma carga Q que vai ser colocada nesse ponto P nos seguintes casos. Letra A, com a carga, eu vou pegar uma carga de 2 microcoulomb e colocar nesse ponto P. Então tá aqui, ó. Eu tenho esse ponto P, ele já me disse nos dados da questão que o campo elétrico de 6 vezes 10 a quinta está na horizontal e sentido para a esquerda. Tá aqui, ó. Está na horizontal e sentido para a esquerda. Aí vamos determinar a intensidade, direção e sentido da força elétrica que vai atuar sobre essa carga Q de 2 microcoulomb. Como a carga de prova é positiva, então força e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então tá aqui, ó, direção da força também vai ser horizontal, o sentido, como a carga é positiva, carga de prova é positiva, força e campo elétrico tem o mesmo sentido. Se o campo elétrico, a questão já me disse que está para a esquerda, na horizontal e para a esquerda, então a força também vai estar na horizontal e para a esquerda, beleza? Aí qual é a intensidade da força elétrica? Vamos jogar na equação do campo elétrico. Campo elétrico é a força pela carga, é isso? Campo elétrico é 6 vezes 10 a quinta, é igual a força dividido pelo valor da carga, 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6. Então a gente vai lá, meio pelos extremos, força é igual a 6 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então vamos ter 6 vezes 2, 12, 10 a quinta com 10 a menos 6, 10 elevado a menos 1, não é isso? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui, tirando da potência de base 10, eu vou ter uma força aí de 1,2 Newton, que vai atuar sobre essa carga de 2 microcoulomb nesse ponto P, certo? Agora, se eu pegar, eu vou colocar agora nesse ponto P uma carga negativa de 3 microcoulomb. Como é que vai ficar? Mesma situação. Então, ó, qual o sentido que vai ter a carga? A força elétrica. Como a carga de prova é negativa, e nós vimos que carga de prova negativa, força e campo elétrico sempre vão ter sentidos opostos. E a questão me deu que o campo elétrico é para a esquerda, na horizontal, então a força está na horizontal para a direita, porque tem que ser oposta. Tem que ser oposto. São opostas. E a intensidade, né, nós vamos determinar pela equação. Então aqui eu já formulei a equação, ajeitei aqui, ó, F é igual ao campo elétrico vezes a carga. Força é igual ao campo elétrico, é 6 vezes 10 a quinta. Carga agora é 3 vezes 10 a menos 6. Carga é negativa, certo, gente? Mas esse Qzinho aqui, nós vamos sempre trabalhar com ele em módulo, porque o sinal dele só vem para nos orientar, dizer qual é, se a força vai ser de atração ou repulsão. Para determinar o valor da força, não preciso do sinal, beleza? Então aqui vai ficar 6 vezes 10 a quinta, vezes 3 vezes 10 a sexta, 18 vezes 10 a menos 1. Tirando da potência de 10, eu vou ter uma força aí agora de 1,8. Por que a força aumentou? Porque, apesar do ponto P ter a mesma distância, né? Aumentou por causa que aumentou o valor da carga, certo? Vamos ver aqui na equação, certo? Eu aumentei o valor da carga, então eu vou aumentar aí a força, né, de atração, já que a distância entre as duas situações é a mesma. Beleza, vamos aqui ao exemplo 2. Exemplo 2. Vamos lá, eu tenho aqui uma carga Q de menos 4 microcoulomb. Então essa carga aqui tem um valor de menos 4 microcoulomb, certo? E ela está fixa e encontra-se no vácuo. Então o ponto P, que está a 20 centímetros dela, ele pede para a gente determinar nesse ponto P, letra A, a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Ou seja, das características, 3 características do vetor campo elétrico: direção, sentido e intensidade. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu comecei pela intensidade. Então, a intensidade do vetor campo elétrico, eu vou pegar a equação. Campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pelo quadrado da distância. Como a carga se encontra no vácuo, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9. O valor da carga aí é 4 microcoulomb. Também eu vou usar ela em módulo, certo? O valor da carga em módulo, o sinal dela somente para nos indicar
questão de atração e repulsão entre cargas elétricas e o sentido do campo elétrico, se é de aproximação ou afastamento, certo? Então, vamos lá. Substituindo aqui, então 9 vezes 4, 36, vezes 10 a terceira, dividido, qual é a distância entre ponto P e Q? São 20 centímetros, só que eu não posso usar aí 20 centímetros, certo? Por quê? Porque a constante eletrostática está em metro, então temos que trabalhar na mesma unidade. Então 0,2 em notação científica, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 1, ou 20 centímetros em metros, dá 0,2. Trabalhando em notação científica, o quadrado de 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 4 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá, aí vai ficar 9 vezes 4, 36, é isso? 2 ao quadrado dá 4, 36 por 4, 9, está negativo, menos 2, certo? Vai subir o quê? Mais 2 o expoente, então mais 3 mais 2, 5. Então o campo elétrico, certo? Nesse ponto P, a 20 centímetros da carga geradora, ele vai ter um campo elétrico de 9 vezes 10 elevado a quinta Newton por Coulomb, certo? Agora, qual é a direção e o sentido? A direção é a reta que une os dois pontos, né? Entre a carga geradora e o ponto P. E o sentido? Como a carga de prova ela é o quê? Negativa. Vamos ter aí um campo elétrico para a esquerda, certo? Campo elétrico de quê? De aproximação, certo? Então, na letra A aqui, eu vou ter um campo elétrico aí de aproximação, porque a carga de prova é negativa. E a letra B, ele pergunta aqui a intensidade, direção e sentido da força que atua numa carga C de 5 microcoulomb, colocada no ponto P. Então, no ponto P, eu vou colocar uma carga agora de 5 microcoulomb. Vamos determinar a direção, o sentido e a intensidade dessa que vai atuar sobre essa carga. Então, aqui vamos ter o quê? Força é igual ao campo elétrico vezes o valor da carga. O campo elétrico é 9 vezes 10 a quinta. E eu tenho a carga de 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6. Então, 9 vezes 5, 45. Vezes 10 a menos 1. Então, aqui nós vamos ter uma força de 4,5 newtons. Certo? Isso é a intensidade. Qual é a direção e o sentido? Como a carga Q é o quê? Positiva. Como a carga Q aqui, ó, ela é positiva, nós vamos ter a campo elétrico e força com a mesma direção e mesmo sentido. Então, se eu coloco aqui, ó, a carga Q aqui, ela é negativa, e eu pego e coloco uma carga Q de prova positiva, então a força aqui também vai ser o quê? De atração. Como eu já tenho um campo elétrico aqui para a esquerda, então a força e campo elétrico tem a mesma direção e mesmo sentido. Sempre vai bater nessa questão aí, certo? Beleza, e terminou aí esse outro exemplo. Vamos mais 2 exemplos aí finalizar, certo? Vamos ver aqui. Então eu tenho duas cargas agora, Q1 e Q2. Ó. Q1 vale 4 microcoulomb, Q2 é menos 5 microcoulomb. Então, uma carga de prova geradora positiva e outra negativa, certo? Aí, vamos lá, o que ele pede? Ele pede que a gente determine, elas estão fixas no vácuo, com a distância de 6 centímetros uma das outras, determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do segmento que une as cargas. Qual é que é o ponto médio? É a metade da distância entre elas duas, certo? Então, se a distância entre elas duas é 6, o ponto médio vai ser localizado a 3 centímetros de cada carga, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, gente, como aqui eu tenho duas cargas geradoras, então eu tenho um campo elétrico gerado pelas duas cargas.
Pela carga de prova Q1 positiva, campo elétrico de afastamento é 1, tá aqui. Como a carga de prova Q2 é negativa, o campo elétrico dela vai ser de aproximação. Beleza? Então vamos lá, calcular o campo elétrico E1 e E2 sobre o ponto médio. Então o campo elétrico gerado pela carga 1 é constante vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Campo elétrico E1 é 9 vezes 10 a 9 vezes o valor da carga Q1, 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por ponto médio, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então vamos lá, 9 vezes 4, 36, vezes 10 a terceira, 9 menos 6, 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 4. 36 dividido por nós vamos ter 4. O menos 4 aqui negativo vai subir o quê? Positivo. 3 mais 4, 7. Então o campo elétrico gerado pela carga Q1 aqui vai ser de 4 vezes 10 a 7 Newton por coulomb. Campo certo? Prosseguindo, campo elétrico gerado pela carga Q2. Vamos lá, substituindo a equação, constante eletrostática, valor da carga Q2, menos 5, né? Eu uso positivo porque aqui vamos ter ali módulo, certo? Dividido pelo quadrado da distância. Então vamos ter 9 vezes 5, 45, vezes 10 a terceira, 3 ao quadrado, 9, vezes 10 a menos 4. Beleza? Então aqui, 45 por 9, 5. Mesma situação aqui, menos 4, vai subir mais 4. Então aqui vamos ter um campo elétrico gerado pela carga Q2 de 5 vezes 10 a 7 Newton por coulomb. Só que, certo? Nós já determinamos aqui a direção e o sentido. Aí ele quer a intensidade também. Então eu tenho dois campos elétricos sobre um ponto. Nós vamos ter que tirar o vetor resultante, o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante, quem é agora? Vai ser o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Por quê? Porque vetores na mesma direção, e mesmo sentido, vamos ter o somatório deles, soma. Tem uma revisãozinha aqui na frente preparada pra gente. Então aqui, ó, 4 vezes 10 a 7 mais 5 vezes 10 a 7, nós vamos ter 9 vezes 10 a 7 Newton por coulomb. Então, o vetor resultante, campo elétrico resultante, sobre o ponto médio entre essas duas cargas é de 9 vezes 10 a 7. Certo? Que tem a influência das duas cargas. Vamos finalizar aqui com esse último exemplo. Então, eu tenho o seguinte. Tem um triângulo equilátero, onde vai possuir seus três lados iguais, de medida de 0,3 metros. E eu tenho duas cargas positivas de 4 microcoulomb fixada nesses dois vértices aqui do triângulo, certo? Então Q1 e Q2 são iguais a 4 microcoulomb, ou seja, Q1 é positiva e Q2 também é positiva. Então aqui nós vamos perguntar o seguinte: determine o módulo do vetor campo elétrico resultante no outro vértice, ou seja, nesse vértice aqui de baixo. Qual o módulo do vetor campo elétrico resultante? Se ele já disse que eu vou ter um campo elétrico, ó, resultante, que eu tenho mais de um campo elétrico. Lógico, se eu tenho duas cargas, eu vou ter mais de um campo elétrico. Então, carga Q1, como é positiva, campo elétrico de afastamento, para cá. Carga Q2 também é positiva, campo elétrico de afastamento. Com a junção da atuação desses dois campos elétricos sobre esse ponto P, nós vamos ter um campo elétrico resultante para cá. Nesse sentido. Certo? Então, vamos lá. Determinar aí o campo elétrico resultante. Primeiramente, vamos calcular o campo elétrico separado de cada carga. O campo elétrico gerado pela carga 1 e o campo elétrico gerado pela carga 2. O campo elétrico gerado pela carga 1. Equação: constante vezes o valor da carga dividido pelo quadrado da distância. Constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a 9. Qual o valor da carga? 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pelo quadrado da distância. Distância 0,3 metros. Não vou usar em número decimal, vou usar em notação científica. Então é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então aqui eu vou ter 9 vezes 4, 36.
10 a 9 com 10 a menos 6, 10 a terceira, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. 36 por 9, 4. Esse menos 2 aqui sobe positivo. 3 mais 2, 5. Então, o campo elétrico gerado pela carga Q1 é de 4 vezes 10 elevado a 5 N por coulomb. Como a carga Q2 tem o mesmo valor e está na mesma distância, não precisa eu calcular o E2, fazer esse cálculo aqui de novo. Então, E1 é igual a E2. Ou seja, o E2 também vale 4 vezes 10 elevado a quinta. Aí, como eu tenho aqui esse vetor resultante aqui com essa direção e esse sentido, e observa aqui, ó, que forma aqui um ângulo, esse mesmo ângulo aqui e esse mesmo aqui. Certo? Então, aqui eu vou ter que determinar o campo elétrico resultante pela lei dos cossenos. Certo? Qual é a lei dos cossenos? Esse campo elétrico resultante é igual a raiz quadrada e o quadrado do campo elétrico 1 mais o quadrado do campo elétrico 2 mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes o cosseno do ângulo que é formado entre os dois vetores. Certo? Então vamos lá substituir e calcular. Certo? Então nós vamos ter aí, ó, campo elétrico resultante ao quadrado é igual. Campo elétrico 1 é 4 vezes 10 a quinta ao quadrado. O 2 também é 4 vezes 10 a quinta ao quadrado, mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes o cosseno do ângulo lá que ficou formado de 60 graus. Então vamos lá, substituindo e calculando aqui, né? 4 ao quadrado, 16, 10 a quinta ao quadrado, 10 a 10. Então é 16 vezes 10 a 10, mais 16 vezes 10 a 10. Aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 5 mais 5, 10. Cosseno de 60, 1 meio. Vamos lá. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado é igual. 16 mais 16, 32. Conserva, né? Posso somar porque estão na mesma potência base 10. Mais 32 dividido por 2. 16. 16 vezes 10 a 10. 32 mais 16, 48. 48 vezes 10 a 10. Dentro da raiz. Esse quadrado aqui vai para o segundo meio em forma de raiz quadrada. Então, eu vou ter o quê? Fatorando esse 48, eu vou ter 4 raiz de 3 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. Certo? Então, o campo elétrico resultante, naquele terceiro vértice, vai ser de 4 raiz de 3 vezes 10 a quinta. Então, vamos relembrar aqui como é que é essa questão do vetor resultante. Quais são as operações que a gente vai ter que fazer? Quando é que eu vou ter que somar? Quando é que eu vou ter que subtrair? Quando é que eu vou ter que usar a lei do cosseno? Quando é que eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras? Então vamos lá, lembrar. Vetor resultante, gente. Se eu tenho dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante vai ser o quê? A soma. Então eu vou pegar e somar esses dois vetores, certo? Se eu tenho dois vetores na mesma direção, só que em sentidos opostos, o vetor resultante aqui eu vou ter que fazer o quê? Subtrair, ó. O vetor resultante é subtrair. Então nesse caso vai ser o campo elétrico 1 menos o campo elétrico 2. E quando eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, nós vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras, certo? Então, campo resultante ao quadrado é igual ao campo elétrico 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Agora, quando formar um ângulo menores que 90 graus, que foi no caso desse exemplo, formou um ângulo de 60 graus, nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado é igual campo elétrico 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o 2 vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a trigonometriazinha aí do segundo ano, beleza? Então, gente, por aqui, espero que tenha dado para vocês entenderem aí essa aula. Deu aí quase 30 minutos, vou já encerrar aqui. Um abraço a todos e fica até a próxima. Se vocês observarem aí, vai ter um fundozinho musical bacana aí em alguns trechos das nossas aulas. É que estamos gravando de casa, né? Então temos vários sons aleatórios aí, dormindo, brigando, dormindo, correndo. Mas é assim mesmo, e vamos desse jeito. Então um abraço a todos, até a próxima. Fala galera, tudo bem com vocês? Então tá aí essa primeira aula teste aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, você pode estar entrando em contato aí pra gente estar solucionando na medida do possível aí as nossas dúvidas. Então, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.